Fala, senhores, aí para mais um vídeo sobre a questão específica aí dos abusos de igreja. Apenas dizer, deixar claro que muitas vezes, simplesmente devido ao fato de eu ter críticas à igreja, não quer dizer que você, eventualmente que esteja assistindo o vídeo, não possa ter uma boa experiência com a igreja. Você pode ir lá, já falei inclusive que a igreja tem boas obras dela. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, a sua experiência não necessariamente reflete a minha. Então, tomara que você realmente tenha experiências melhores do que eu tive na igreja. Claro que muitas vezes o simples fato de haver coisas boas na igreja, como boas obras, como boas pregações, louvores muito bons, isso não quer dizer que exime, vamos dizer, a igreja de eventualmente ter coisas boas. Isso não quer dizer que nós temos que jogar as coisas ruins para debaixo do tapete, não temos que refletir a respeito delas, né? Ao contrário do que muitas pessoas possam afirmar. E aliás, no meu canal a ideia não foi exatamente essa. A ideia do canal não foi só criticar a igreja. Eu falei bem da igreja por alguns momentos, talvez não tantos. Só que a diferença, embora eu falo que realmente tem boas pregações, tem boas obras, tem momentos de louvor muito bons, então realmente, principalmente hinos de louvor a Deus, então realmente não há o que se criticar nesses aspectos. Há o que se criticar muitas vezes no que dito em pregações, no que dito na questão do conteúdo. Só que eu também fiz vídeos não enaltecendo a Cristo, ou seja, todas as questões doutrinárias que eventualmente possam ajudar as pessoas, ou seja, eventualmente se eu fiz a propaganda da igreja, eu não fiz apenas dizendo aquilo que é ruim. Trouxe inclusive questões doutrinárias importantes, temas importantes, como já falei no canal. Então eu não falei não apenas critiquei a igreja, se é que esse é o problema. Embora, apesar de que é uma das críticas que eu vou tratar agora, esses temas realmente eles são correlacionados. Diz assim, propaganda ou apresentação. De alguém não se critica. Peraí, você não se critica quando você está apresentando uma pessoa nova, de repente numa nova congregação, numa nova comunidade que a pessoa não está acostumada, então você vai apresentá-la. Eu não sei se você realmente falaria só o bem dessa pessoa. Eu poderia dizer assim, por exemplo, uma pessoa individual. Eu já vou fazer diferença com a instituição. Uma pessoa individual poderia dizer assim, não, esse cara aqui teve problemas, sei lá, homossexualismo, drogas, ou está se recuperando ou se recuperou. Por que eu não posso falar isso? É um pecado que a pessoa cometeu, ou ainda está cometendo. Eu não posso falar isso? Então eu acho questionável assim, o que vocês eventualmente sugerem. Não se pode apresentar criticando. Pode, cara. Eu não me importo, desde que seja tudo bem explicadinho, tudo certo. Eu acho que em relação à apresentação você tem que falar aquilo que é bom e aquilo que é ruim da pessoa. Para mim não há problema. Claro, e por que eu digo isso? Se você for pegar a Bíblia, por exemplo, acontece exatamente a mesma coisa. Pegue, por exemplo, a apresentação da humanidade. Logo de cara pecou. Claro, não foi nos primeiros versos, mas ali no quarto, quinto capítulo já começa a falar de pecado de Adão e Eva. Se você for pegar, por exemplo, o profeta Jonas, no terceiro verso já fala do pecado dele. Apresentação. Muitos reis, talvez quase todos os reis de Israel e muitos reis de Judá foram apresentados nos livros de reis já cometendo pecado. Esse rei pecou. Seguiu os caminhos dos pais deles, que também pecavam no mesmo sentido de idolatria, de fugir de Deus, de não obedecer a Deus. Ou seja, o que você está falando sobre a apresentação? Na questão individual, não se faz isso. Eu não posso colocar a sociedade acima de Deus. Se Deus eventualmente sugere que você fale coisas que a pessoa cometeu de errado, às vezes até para enaltecê-la, por que não o fazer? Eu eventualmente critico a igreja naquilo que eu acho que ela não superou. A igreja tem soberba argumentativa, e esse é um pecado complicado. Na minha visão, a não ser que Deus de alguma forma, ali com alguma, como eu falei, alguma fórmula consiga justificar os comportamentos eclesiásticos eventualmente inadequados. Então eu digo assim, estranho, Deus critica quando apresenta pessoas como Jonas, Deus, eventualmente talvez até outros, o próprio Adão e Eva, vamos dizer. Isso sem contar instituições, aí pior ainda. Porque, por exemplo, vamos supor, uma questão de hospital. Vou apresentar o hospital. A pessoa pode apresentar ali as coisas boas do hospital, mas se alguém for perguntar assim, você vai fazer cirurgia nesse hospital? Esse hospital foi maltratado, opa. Então se alguém, aí que está o erro do comentário de vocês. Como é que você apresenta? Se alguém perguntar para mim, Alex, na Igreja Batista, ou na Adventista, já tive experiência em mais de uma, e conheci pessoas de outras igrejas, embora não tenha frequentado, eu só frequentei mais talvez Adventista e Batista. Se perguntar assim, você foi bem tratado nas igrejas, o que você quer que eu responda? Você quer que eu responda, só falando bem? Não tem como. Então eu tenho que ser honesto. Se me perguntarem qual é a sua experiência dentro da igreja, você está apresentando a igreja para outras pessoas, para cristãos e para não cristãos, qual será a minha resposta? Eu tenho que falar a verdade. Cuidado, cara, porque tem coisas muito boas, vai conhecer pessoas legais, você até vai ser bem tratado, mas tem momentos que você vai ser maltratado em coisas que você nem fez eventualmente. Entendeu? Então tanto que eu falo, cara, em relação aos pecados que eu cometi, eu não tenho problema. Você pode até falar para uma pessoa que eu nem conheço. Para mim, não dá nada, bro. Não dá nada. O problema é você falar uma coisa que eu não fiz, e aí
fica realmente muito complicado, seja com a pessoa que eu conheço ou não conheço. Ah, é fútil? Pera aí, como assim? Ah não, porque eu também falo de coisas fúteis, eu compartilho outras coisas. Bom, eu dei like, por exemplo, gostei de vídeos, aquele que você clica naquele lugarzinho, do joinha, eu dei joinha em vários vídeos de hinos de louvor, cara. Só não precisa necessariamente compartilhar no grupo que você faz parte. Calma aí. Coisa fúteis estranho. Então eu levanto coisas fúteis em púlpito. Vocês mesmos ficam levantando coisas fúteis contra mim. Muitas vezes na igreja. E eu apenas respondo as coisas fúteis que você levanta. Embora para mim não sejam fúteis porque são verdadeiros, mas enfim. Superando essa questão da propaganda ou apresentação, né? Porque na questão institucional eu não tenho como falar totalmente bem da igreja, não tem como. Inclusive algumas epístolas, também epístolas de Paulo também poderia citar, eu acredito que muitas vezes ele, em epístolas ele não fale tão bem das igrejas assim, ele sabe que outras pessoas iriam ler essas epístolas, né? Pelo menos eu acho que ele imaginou isso. Não sei se Paulo sabia totalmente que essas epístolas iriam ser lidas, e ele não faz sempre um diagnóstico muito favorável às igrejas para quem ele envia essas epístolas. Inclusive ele de si mesmo não faz, né? Então, se não me engano, uma parte em 1 Timóteo, eu não lembro exatamente se é isso o trecho, acho que é. Se não lembro se é no capítulo 3, ele começa a trazer os próprios defeitos e dos pecados que ele cometeu quando ele não sabia que eram exatamente pecados, enfim, né? Então, eu acho que a questão da apresentação, principalmente, notadamente institucional, é uma coisa. A apresentação de Cristo, de certa forma, não precisa da apresentação, porque ele não pecou. Então, eu não tenho que falar mal de Cristo, eu tenho que falar mal dos cristãos. Aí eu tenho alguma coisa, sim, infelizmente. E se me perguntarem como é que eu fui tratado na igreja, no sentido de apresentação, já me perguntaram isso em relação à igreja, já me perguntaram isso em relação à célula. Ah, como é que você foi tratado na célula? Cara, eu já tive as duas experiências, a boa e a ruim. Ah, você vai apresentar? Não tenho o que falar. Você quer que eu minta? Não tem como. Desonestidade não rola. Outro argumento, esse aqui eu já respondi, cara. Ah, não, porque você julga, você não pode ser julgado. Olha, então por que me julgar? Vocês podem ou não posso? Por favor. Muitas vezes, até cultos inteiros, eventualmente feitos com o objetivo de me afetar. Então, cara, não dá, né? Aí não dá. Aqui, ó. É uma coisa que eu achei estranha. Eventualmente isso pode ser feito, talvez você que não teve experiência com a igreja, ou mesmo que tenha experiência com a igreja, às vezes não te dão uma oportunidade muito clara realmente de você responder as suas questões. Ninguém vai, talvez, para você perguntar, mas em púlpito falam tudo contra você, mas eventualmente para você não perguntam nada. Diz assim, ó. Poxa, eu digo assim, poxa, nunca convidaram antes para que outros voluntários ou outras pessoas de algum ministério falassem alguma coisa, respondessem algumas situações que eventualmente ela fosse acusar. Então, cara, se eventualmente convidaram, eu não sabia disso. Essa foi a primeira vez que eu vi um convite, entre aspas, formal, para que eventualmente eu pudesse fazer alguma coisa, não sabia. Mas que isso seja também outro conselho para quem não conhece igreja. Eventualmente podem criticar você e não vão dar uma oportunidade muito clara de resposta depois. Essa é a verdade. É isso que vai acontecer. Depois você vai ter que ficar buscando oportunidades por si mesmo. Isso é uma coisa, na minha visão, muito errada. Uma falta de diálogo gravíssima, né? Depois de muito tempo, eventualmente abrem portas de maneira, não, agora você pode, como se o cara soubesse disso, né? Mas enfim, né? Não seja por isso. Eu espero que realmente isso seja um pouco esclarecedor. Mas cuidado com as igrejas. Ah, você está afastando das igrejas. Não, calma. Tem boas obras, você tem que ir muito certo daquilo que você vai buscar na igreja. Você tem que eventualmente buscar obras e realmente você não vai poder muito olhar talvez para o comportamento das pessoas. Você pode olhar no sentido de, pô, não, isso aqui é pecado, é melhor eu não fazer ou não dar ouvidos. Mas cuidado, porque aquilo pode realmente machucar o seu coração. Então esse é o alerta. O alerta de que há pessoas e que as pessoas são pecadoras. Isso vai me lembrar, inclusive, a um outro tema. Um outro tema talvez até mais importante. Diz que na Bíblia, infelizmente, não tenho como concordar com aquilo de novo, mais uma vez, com aquilo que a gente da igreja, mas de novo um argumento que eu já respondi. E diz assim, eu até vou ler boa parte do capítulo em Romanos 6, no capítulo 6, que realmente é complicado. Diz assim, porque há muitas vezes muitas pessoas que dizem que realmente você peca e se arrepende, e como se isso fosse uma coisa meio correta. Eu acho que não, porque você pode até fazer isso, mas a partir do momento que você continua pecando depois de receber o perdão, significaria, pelo menos num primeiro momento, que você mesmo não aceitou aquele perdão, no sentido de que na verdade você não se arrependeu. Mas enfim, embora você saiba que você está errado. Mas para dar uma noção mais pela graça, talvez para a misericórdia isso não fique tão claro, mas pela graça eu vou dizer assim, ó, que diremos pois? O apóstolo Paulo falando, permaneceremos no pecado?
para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Como veremos ainda no pecado, nós os que para ele morrem. Ah, mas é porque a lei não existe mais? Sim, ainda existem pecados no Novo Testamento. Mesmo que não sejam mediante os 10 mandamentos. Eu acho que até expliquei isso em algum vídeo. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Já começa aqui, vida eterna já começa aqui. Importante isso. Então esse aí, o capítulo 6, verso 4 de Romanos diz bem claro isso. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição e vida. Né? Embora não esteja escrito aqui. Sabendo isso, foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não servamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Aqui é um problema, porque esse verso 7 ele poderia realmente dar uma interpretação, e talvez essa interpretação seja verdadeira, de que quem morreu está justificado do pecado, no sentido de que então liberaria alguns pecados posteriormente, embora a ideia do próprio capítulo seja exatamente a contrária, de você não andar em pecado, de você não ficar preso. Não que você não possa cometer um pecado aqui e um pecado acolá, mas às vezes há realmente o abuso de graça. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, se as paixões forem muito repetitivas, eventualmente talvez você não tenha morrido para o pecado e ressuscitado para a vida em Cristo. É isso que eu estou dizendo. O pecado, principalmente sucessivo, a iniquidade, ele pode dar a sinalização de que a pessoa não conseguiu essa coisa. Eu talvez realmente não... Há a possibilidade que eu não tenha conseguido. Eu questiono realmente esse conceito de misericórdia o tempo inteiro, embora a misericórdia seja eterna. Mas no pecado sucessivo está dando um indício muito forte de que, vamos dizer, o abuso da graça, ou que ou às vezes até não aceitou o perdão de Deus, ou que está vivendo nas próprias paixões, vivendo para o pecado e não vivendo para Deus, se é que você consegue entender isso, se é essa a sua dúvida, entendeu? Então isso vai descaracterizar, infelizmente, algumas informações de púlpito, porque o próprio Romanos 6 já está dizendo exatamente o contrário. Não sei se tem mais alguma informação importante aqui, diz assim: não reine, portanto, o pecado em nosso corpo mortal, de maneira que obedecemos aos nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, pecado repetido. Pelo menos esse é um conceito que eu escutei. Mas oferecemos a Deus como ressurretos dentre os mortos, vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Se bem que eu acredito também que mesmo que eu estivesse sob o domínio da lei, não necessariamente eu estaria sob o domínio do pecado. Porque se eu obedecesse à lei, se eu me alegrasse nos mandamentos do Senhor, como é dito em Salmos, eu acredito que não necessariamente você estaria preso no pecado, você estaria, talvez, sei lá, muito preso na consciência do pecado. Que a lei daria com mais naturalidade. A graça faz você não pensar tanto em pecado, né? Embora seja perigoso, porque mesmo no Novo Testamento há conselhos, pós 10 mandamentos, de que algumas condutas você não deve cometer. É isso que eu estou dizendo. Das mais variadas naturezas, seja sexual, seja falácia, sejam ofensas pessoais, qualquer coisa. Então é isso, cara. Eu acho que essa é a ideia. Eventualmente me criticam também, não, porque eventualmente não está dando, vamos ver se você está sendo, mas vocês foram. Volta para vocês o questionamento, vocês foram sempre agradáveis? Para as pessoas que me criticam de não ser agradável, vocês foram sempre agradáveis? Então questione a si mesmo também. Aquilo que eu digo, um dedo que você aponta para mim, são 3 apontados para vocês, entendeu? Que fique claro. Aquela questão do julgamento. Você não julgar, não, porque as escolhas da vida, você julgar ou não julgar, e no final estava errado. Como é que Deus depois dá alegria espiritual mediante a atividade? Então fica complicado. Eu entendo realmente, ao contrário de vocês, que o Novo Testamento traz exortações, não necessariamente interpretadas como lei, mas sugestões que, caso você faça o contrário, é pecado. Entendeu? Não que você esteja abaixo do pecado. Mas tudo é lícito, nem tudo convém. É isso que eu estou dizendo. Eu não entendo realmente como várias na minha opinião, mentiras ditas em púlpito, seja da Igreja Batista, Adventista, eventualmente assembleanos, que já vi falar em bobagem também. Eu não vejo isso como algo que convém. Não vejo, por mais que não, seria uma coisa ilícita de certa forma, mas por mais que seja lícita, talvez. Por mais que seja uma coisa, não, eu vou ali machucar a pessoa porque ela está em pecado, mas não sei se convém sempre você fazer esse tipo de discurso. E consequentemente não se torna uma coisa fútil, porque às vezes pode gerar um debate interessante, pode gerar uma informação
importante, mas aí teria que ser verdadeira, né? Do jeito que você falar, tentando ofender outra pessoa, aí o pecado é seu, não tem muito o que fazer. Mas é isso, que até por violação de mansidão, que de certa forma, realmente Deus possa aí ter misericórdia das nossas almas e que possa fazer com que nós tenhamos um porte, um comportamento mais conveniente. Porque muitas vezes, sim, os discursos que vocês estão falando, ponto a ponto, fato a fato, frase a frase, tem problema, vocês sabem que tem. Acabei de ler aqui, provando que tem problema. Entendeu? Então eu não acredito, por mais que a misericórdia seja eterna, mas mesmo a misericórdia não pode ser abusada, como a graça também não pode. Então, Deus, de alguma forma nos ilumine. Valeu, Deus é bom. Tá bom.